Olá, pessoal. Eu sou a professora Thaisa Calou e no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões para desenvolver essa habilidade de identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. A primeira questão é do SAEP 2013 e diz o seguinte: observe as figuras. Daí temos três figuras, né? Três triângulos. Quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são respectivamente. Então, bora lá observar os lados desses triângulos. Esse primeiro, os seus três lados são distintos, são diferentes. Estão representados como A, B e C. Então, qual triângulo possui os três lados diferentes? É o escaleno, né? Daí, a gente já poderia responder essa questão, mas vamos ver os outros. Esse segundo aqui, ele possui três lados iguais, medindo B. Qual é o triângulo que possui três lados iguais? O equilátero. E por fim, a gente tem esse terceiro triângulo que possui dois lados iguais, medindo A. Qual é o triângulo que possui dois lados iguais? O isósceles. Então, alternativa A. Pronto. A segunda questão também é do SAEP 2013 e diz o seguinte: uma casa de 6 metros de altura produz uma sombra de 3,5 metros de comprimento. No mesmo instante em que um edifício produz uma sombra de 35 metros de comprimento, a altura do edifício é de. Então, bora entender essa situação. Tem o Sol, né? E os raios solares vão formar, né? Em relação à sombra desse edifício, dessa casa e o solo, dois triângulos. Então, bora visualizar esses triângulos que vão ser formados. Deixa eu só representar a altura dessa casa. Pronto. Esses dois triângulos aqui. E como o edifício e a casa estão no solo, né? Esse ângulo formado entre o edifício e a casa e o solo vai ser de 90 graus, porque vão ser perpendiculares. Beleza. Daí, o que é que a gente pode observar em relação a esses dois triângulos? Eles vão ser semelhantes. Por quê? O Sol, como eu estava falando anteriormente, né? O Sol, os raios solares vão formar esse ângulo e esse daqui, que a gente pode concluir que eles são iguais. E também a gente observa, né, que há uma proporcionalidade em relação à sombra do edifício e da casa. Do edifício é uma sombra de 35 metros e da casa de 3,5. São proporcionais. Enfim, dado isso, a gente pode utilizar a relação de proporcionalidade entre triângulos. Então, eu posso afirmar que x está para 6, assim como, e esse assim como eu represento com uma igualdade, assim como 35 está para 3,5. Beleza. X sobre 6 igual. Se eu dividir 35 por 3,5, vai dar 10. E aqui, calculando o meio pelos extremos, vai dar que x é igual a 6 vezes 10, que é 60 metros. Então, a altura do edifício corresponde à alternativa A. Pronto, terceira questão. Duas escadas estão encostadas em dois muros, como mostra a figura abaixo. Beleza. Quanto medem os ângulos formados pela escada maior e menor encostadas no muro? Então, o que a gente vai buscar encontrar é esse ângulo que eu vou chamar de alfa e esse outro aqui, que eu posso chamar de beta. Então, para responder essa questão, a gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu posso afirmar que alfa mais, esse ângulo aqui é reto, mede 90 graus, mais 90 graus, mais esse outro que também já foi dado de 50, vai ser igual a 180 graus. Daí, uma equação do primeiro grau. Vamos encontrar esse valor de alfa desconhecido. Eu vou passar esses outros valores, né, para o segundo membro. E eu faço isso, né, somando os valores opostos nos dois membros. Vai ficar como? 180 graus
menos 90 graus menos 50 graus. Alfa vai ser igual. Daí, 180 menos 90 vai dar 90. 90 menos 50 vai dar 40. 40 graus. Então, já poderíamos saber que vai ser a alternativa C. Mas vamos calcular esse outro ângulo beta. Bora fazer aqui embaixo. Da mesma forma, né? Como eu disse anteriormente, a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus. Então, beta mais 48 graus mais 90 graus vai ser igual a 180 graus. Equação do primeiro grau. Vou isolar o beta. Beta vai ser igual a 180 graus menos 90 graus menos 48 graus. Beta vai ser igual a 180 graus menos 90, 90. 90 menos 48, 42 graus. Então, de fato, é a alternativa C. Nessa quarta questão, o professor diz o seguinte: o professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro. A relação correta existente entre os lados desse triângulo é... Pronto, para a gente relacionar, né, esses lados e a gente ver pelas alternativas que vai ser comparar, né, como maior ou menor, o que é que a gente precisa lembrar para responder? Tem uma propriedade, né, na matemática que diz que oposto ao maior lado encontra-se o maior ângulo. Então, bora observar esses ângulos internos. Qual é o maior deles? 64. Então, eu posso afirmar que oposto a ele vai estar o maior lado, que é o lado C. Beleza. Então, eu sei que o lado C vai ser maior que os demais. Então, vamos ver, né, como é que eu vou encaixar esses outros lados. Qual é o segundo maior? 61. Então, o lado oposto a ele vai ser maior do que o restante de 55 graus. Então, já posso dizer que o lado C vai ser maior do que o lado B, que por sua vez vai ser maior do que o lado A, que está oposto ao menor ângulo desse triângulo. E, por fim, a gente encontra essa relação de que o lado C é maior do que o lado B, maior que o lado A, que corresponde à alternativa A. E só dando outro exemplo, né, dessa propriedade, que é bem mais comum. No triângulo retângulo, a gente sabe que o maior lado de um triângulo retângulo é a hipotenusa, porque justamente está oposto ao maior ângulo que o triângulo vai ter, que é de 90 graus. Olá, gente, eu sou a professora Daniela e vou dar continuidade à resolução das questões. Nessa quinta questão, que é da SAEGO 2011, diz o seguinte: numa lista de exercícios de casa, Paulo deparou com o seguinte problema. Sendo o triângulo isósceles, qual é o valor do ângulo x? Então, vamos lá relembrar quais são as características de um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados congruentes, ou seja, iguais, e os ângulos da base também iguais. Então, para descobrir o valor do ângulo x, a gente vai ter que utilizar dessas informações. Se viermos aqui para essa base, observem que esse ângulo de 110 mais o ângulo da base desse triângulo forma um ângulo raso. E o ângulo raso mede 180 graus. Então, para descobrir esse ângulo aqui da base, que eu vou chamar de alfa, basta subtrairmos 180 por 110, que no caso é o valor desse ângulo aqui externo, certo? Para descobrirmos qual é o valor desse ângulo alfa. 0 menos 0, 0. 8 menos 1, 7. 1 menos 1, 0. Isso significa que o ângulo alfa mede 70 graus. Como eu já havia dito para vocês, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, se esse aqui mede 70, esse outro aqui também vai medir 70 graus, certo? Então, para descobrirmos agora o valor desse ângulo aqui, x, a gente vai utilizar da informação da soma dos ângulos internos de um triângulo, que, como a professora Thaisa já disse, mede 180 graus.
Isso significa que, se eu somar esse ângulo x que eu quero descobrir, mais os dois ângulos da base, sendo que os dois medem 70 graus, isso tudo tem que me dar 180 graus, certo? Então, aqui, ó, fazendo o mesmo procedimento que a professora Thaisa já explicou, vou ficar com x igual a 180 graus menos 70 graus menos 70 graus. X, então, vai ser igual a 180 menos 70 dá 110. 110 menos 70 vai dar 40 graus. Certo? Que nessa questão aqui corresponde à letra A. A próxima questão também é da Saego e diz o seguinte: Juliane desenhou o polígono abaixo na malha triangular. Como vocês podem ver aqui, esse polígono é representado pela linha vermelha. O valor do ângulo alfa é... Vamos lá. Para descobrir o valor desse ângulo alfa que está aqui em cinza, a gente precisa traçar aqui um triângulo equilátero para facilitar o nosso trabalho. Vamos relembrar, um triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais e também os seus três ângulos iguais. Como a gente já viu, a soma desses três ângulos de um triângulo sempre vai dar 180. Então, se os três ângulos são iguais, isso significa o quê? Que cada um desses ângulos vai medir 60 graus. Então, aqui, ó, da mesma forma que aconteceu na questão anterior, observem que esse ângulo alfa mais esse ângulo interno aqui desse triângulo equilátero forma um ângulo raso, que mede 180 graus. Logo, se eu somar esse ângulo alfa mais o ângulo interno do triângulo, que é 60 graus, tem que dar 180 graus. Logo, alfa vai ser igual a 180 graus menos 60 graus. Alfa, então, vai ser igual a 180 menos 60, que é 120 graus. Que nessa questão corresponde à letra D. A próxima questão do supletivo 2011 diz o seguinte: a figura 1 mostra parte do projeto de um telhado. Ao fazer o desenho, o engenheiro se esqueceu de escrever a altura do telhado, que está indicada na figura pela letra H, essa figura maior aqui. Para descobrir essa altura, João, que é o responsável pela obra, desenhou um triângulo semelhante ao triângulo que representa a vista frontal do telhado, que é aqui essa figura 2, essa figura menor, e calculou a altura H. Qual é a medida da altura desse telhado? Então, vamos lá. A própria questão já traz que esses dois triângulos eles são semelhantes. Então, a gente pode aplicar a proporcionalidade aqui. Isso significa que essa minha altura H, nesse primeiro triângulo, está para a altura desse triângulo aqui menor no desenho, que é 2, assim como a base desse telhado aqui maior, desse triângulo maior, que é 10, está para a base desse triângulo menor aqui, que é 5. Aplicando as propriedades da proporcionalidade, que o produto dos meios, ou seja, 5 vezes H, que é 5H, é igual ao produto dos extremos, no caso 2 vezes 10, que vai ser igual a 20. Para descobrir o valor de H agora, basta dividirmos toda essa equação por 5. 5H dividido por 5 vai me restar apenas H. E 20 dividido por 5 dá 4. Logo, a altura desse telhado é igual a 4 metros, que nessa questão corresponde à letra B. Para finalizar, nossa última questão, que é da Gabi, diz o seguinte: de um triângulo RST, sabe-se que RS é igual a 5, como já está representado aqui, e RT é igual a 4, como também já está representado. Entre os valores podem variar a medida do comprimento do lado ST. Então, ele quer descobrir quais são os possíveis valores que esse lado aqui, que está representado pela interrogação, pode ter. A propriedade dos triângulos diz que um lado ele sempre tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Isso significa o quê?
que esse lado que está representado pela interrogação, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, que nesse caso seria 4 mais 5. Isso significa que esse lado ele tem que ser menor que 4 mais 5 dá 9. Observem aqui, ó, que é apenas menor e não igual, ele não pode ser igual. Ou seja, o 9 ele não pode estar incluso nessa conta, certo? Vamos lá então analisar aqui as alternativas. A letra A diz que todos os valores entre 0 e 9, incluindo o 0 e o 9. Essa alternativa vai ser falsa, até porque não existe nenhum triângulo com lado medindo 0. E aqui essa questão ela também está incluindo o 9, e nós já vimos que o 9 ele não pode estar incluso. Então a letra A é falsa. A letra B diz todos os valores entre 0 e 9, excluindo o 0 e o 9. Vamos lá, tá correto aqui, tá excluindo o 9. Mas se a gente for observar, se eu digo que esse lado aqui tem valores menores que 1, não vai atender às propriedades do retângulo, porque quando eu somar esse 4, como por exemplo 0,5, 0,7, não vai chegar a 5. E pela propriedade que a gente já viu, a soma dos outros dois lados sempre tem que ser maior. Então, para que isso aconteça, essa interrogação aqui também, ela tem que ser maior que 1, certo? Então, por isso, essa letra B aqui também vai ser falsa. A letra C, ó, todos os valores entre 1 e 9, incluindo o 1 e o 9. Essa alternativa está incorreta justamente pela questão da inclusão. A gente viu que nem o 9 e nem o 1 pode estar incluso. E a letra D, todos os valores entre 1 e 9, excluindo o 1 e o 9, que é a nossa alternativa correta. A letra D. Aqui está a nossa referência. E muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.